E aí, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Vou esperar um pouquinho para ver se está tudo ajustado. E começamos já já, tá? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então vamos começar, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa agora semanal Orgasmo e Outras Cositas Mais. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber para se conhecer mais, para se amar mais e para sentir muito mais prazer. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Lopes, muito prazer. Fisioterapeuta pélvica, 19 anos, especialista em saúde da mulher. E o tema de hoje vai ser xixi fujão. Então, obrigada aí a presença de vocês. Débora, Deise, Bruna Ribeiro, Crica, Rafael, muito obrigada. Minha xará Mônica, tem uma xará aí. Daniela, um monte de gente entrando e vamos lá falar desse tema que é o xixi fujão, né? O que é o xixi fujão? O xixi fujão, ele como a gente fala cientificamente, né? É incontinência urinária, ou seja, é uma perda de urina. Quando você perde o controle da sua urina. Então, isso é o xixi fujão, né? Então, e é um problema muito comum. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 5% da população sofre de incontinência urinária. Então, é um número bem alto, né? E essa incontinência urinária, essa perda de urina, ela atinge 35% das mulheres com mais de 40 anos e após a menopausa. Vai atingir também cerca de 40% das gestantes. Então, quando a mulher está grávida, pode acometer também nesse período essa mulher de ter perda de urina, né? E a gente sempre fala isso, né? A perda de urina, ela não é normal em nenhum período da vida. Não faz parte do processo de envelhecimento, não faz parte do processo gestacional, isso não é normal. Então, perder urina nunca é normal, né? E além das gestantes, né, e dessas mulheres mais velhas, de 40 anos ou na menopausa, que podem ser atingidas pela incontinência urinária, também estão aí outro grupo de pessoas que são os homens. Os homens também podem ter incontinência urinária, principalmente aqueles homens que tiraram a próstata, fizeram uma cirurgia de próstata, eles podem ser atingidos. Crianças também podem perder urina? Também podem perder urina, tá? Mas é mais atípico, quer dizer, mais atípico entre aspas, né? Porque é muito comum o xixi na cama, né? Então é uma maneira de perda também. Então isso pode acometer, tá bom? E quais são as causas de uma perda de urina? Quais são as causas? O que leva uma pessoa a ter incontinência urinária? Então, a idade, como a gente viu, né? Então, uma idade mais avançada fica mais fácil dessa pessoa ter perda de urina. Outra coisa também que pode levar são as gestações. Então, muitas gestações e muitos partos, inúmeros partos também podem ser fatores que causam a incontinência urinária. A menopausa, o climatério também, pela baixa do estrogênio, né? O estrogênio, ele faz com que a uretra fique fechadinha. Então, quando há diminuição do estrogênio, há uma abertura da uretra, o que deixa a mulher mais propensa a ter uma perda urinária por esforço. Então, né, nessas pessoas é mais fácil, né, por conta disso, a ter uma incontinência urinária de esforço. A gente vai falar dos tipos já de incontinência urinária, né, porque a gente sabe que não tem um tipo só, são vários tipos. Outra coisa também que pode levar à incontinência urinária
são algumas doenças, como a diabetes, né? Então tem uma neuropatia periférica e isso pode levar também a uma incontinência. O próprio derrame, né? Que são os acidentes vasculares cerebrais, podem também levar essas pessoas a terem uma incontinência urinária. Então, os homens, né, acima de 50 anos, como eu falei, por conta de, principalmente, de terem alguma questão prostática, que não só o câncer de próstata, né? O homem, ele tem uma tendência a aumentar a próstata dele, né? A um crescimento da próstata, e esse crescimento da próstata também pode gerar sintomas urinários. Dentre os sintomas urinários, também pode estar aí a perda de urina, ou seja, a incontinência urinária. Então, tudo isso são causas existem outras, né? São causas de incontinência urinária. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá rodando bem o vídeo? Queria que vocês falassem pra mim, porque aqui deu uma paradinha e eu não sei como é que tá. Tudo bem? Amanda, Fernanda, tudo jóia? Obrigada por vocês estarem aí, tá? Eu acho, ninguém falou pra mim se tá tudo bem. Tá tudo beleza? Oi, Simone. Rafael falou, obrigada. Débora também. Então tá tudo jóia, né? Vamos continuar. E as pessoas confundem esse conceito de perda de urina? O que vocês acham aí? Vai pensando aí, né? Eu acho que a confusão do conceito de perda de urina, primeiro tá na nossa sociedade acreditar que a incontinência urinária realmente faça parte do processo natural de envelhecimento. Então, é muito comum eu chegar para uma paciente ou para um paciente, principalmente para uma mulher, né? Nesse caso, para uma mulher. E aí perguntar para ela, você tem alguma... Vamos supor que ela venha me procurar por outra questão, por outro problema. E eu sempre investigo todas as funções do assoalho pélvico. Aí eu pergunto para ela, você já teve alguma perda de urina? Você tem incontinência? Se eu falo as palavras incontinência urinária, muitas falam assim, não tem incontinência urinária. O que eu tenho é uma perdazinha de urina quando eu tuço ou quando espirro. Isso é incontinência urinária. Então, acho que o que as pessoas mais confundem é o conceito na origem. O conceito da incontinência urinária é qualquer perda de urina. Então, é um conceito simples. Qual é o conceito? Qualquer perda de urina. Então, é um conceito definido pela Sociedade Internacional de Continência. E essa perda de urina, ela pode ser em pequeníssimos volumes ou pode ser em volumes maiores, né? Tem gente que tem uma perda urinária muito severa, né? Então, isso tudo vai depender do tempo com que essa pessoa está convivendo com a sua incontinência urinária. Isso tudo influencia, né? Quanto mais tempo, maior a probabilidade de se agravar a perda de urina. Então, essa perda de urina pode ficar pior, né? Então, acho que esse conceito é que a gente tem que mudar um pouco na sociedade, né? De não encarar a incontinência urinária como uma fase da vida, uma coisa natural. Não é, tá? Não é no pós-parto, não é no parto não, na gestação, não é no envelhecimento, tá? Não é na infância, não é normal perder urina. É claro que na infância, vamos abrir um parênteses, né? Para os pais não ficarem achando que se a criança perder xixi, né? Fizer xixi na cama, por exemplo, que é a mais comum, que ela já tá com uma questão ali. Nem sempre. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que crianças com 5 anos de idade têm 85% de maturação, ou seja, a bexiga tá madura o suficiente, né? Tá desenvolvido o suficiente em 85% quando as crianças atingem 5 anos de idade. Então, pode ser que às vezes tenha algum escape. Mas de 5 anos para cima, continuar fazendo xixi na cama, tem que procurar ajuda, tá? Então tem que ir num urologista ou num nefropediatra ou num urologista pediátrico para investigar aí o que está acontecendo com essa criança.
O que a gente sabe que não deve fazer de jeito nenhum é castigar a criança. Isso não melhora em nada esse xixi na cama, não vai abreviar esse tempo que essa criança está fazendo xixi na cama. Então isso é importante a gente falar, né? Bem, já o adulto não é normal em nenhuma fase realmente da vida do adulto perder urina, então tem que investigar. E 25% das pessoas só procuram ajuda, que tem incontinência urinária, procuram ajuda. Então é muito pouco da população com incontinência urinária. Então a gente precisa falar mais disso, a gente precisa divulgar mais isso, embora existam campanhas, né? Quanto mais a gente falar nas redes sociais... Voltei! Aonde travou, minha gente? Ih, travou, todo mundo travou. Da onde vocês perderam? Porque eu fiquei falando aqui igual uma louca. Não tô sabendo aonde travou. Voltou. E agora que eu não sei o que vocês ouviram, o que vocês não ouviram? Ah, internet. Internet, eu te amo. Voltou. Valeu, clicar. Bem, eu tava falando, tá? Se vocês tiverem ouvido, fala assim, Mônica, você já falou isso. Dessa questão, né, de nunca ser normal, e falei das crianças da campanha. Ah, então beleza. Então vocês ouviram boa parte. Então, eu tô falando que é importante que nós, fisioterapeutas, isso, que não é normal em fase nenhuma, que só 25% das pessoas procuram ajuda. Investigar a perda de urina no adulto é muito importante, né? Travou de novo aí, gente? Porque meu filtro aqui, ó, olha como é que eu tô, com o olho de maluca. Beleza, então vocês ouviram a maior parte. Eu acho que hoje a internet não tá me beneficiando, hein? Que aqui não... Isso, agora voltou. Então, é importante aí, né, que as pessoas procurem ajuda, mas a gente da área de saúde, principalmente, precisa divulgar mais, tá? Para que as pessoas entendam que isso é uma questão, que precisa procurar ajuda para viver melhor, beleza? Então, assim, eu ia falar de quais são os tipos de incontinência urinária, né? Então, os tipos principais de incontinência urinária é a incontinência urinária de esforço, aquela da tosse, do espirro, da atividade física, quando a pessoa fala, eu salto e eu perco urina, eu tuço ou eu espirro, eu perco urina, eu pego um peso, eu perco urina, né? Então, isso é classificado como incontinência urinária de esforço. Por quê? Um esforço desencadeia a perda de urina, tá? O outro tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência. Então, a incontinência urinária de urgência é quando a pessoa tem uma vontade louca de ir ao banheiro. Então, a urgência é a principal característica. Então, a pessoa tem uma urgência de ir ao banheiro. Só que no caminho do banheiro, ela sai correndo para ir ao banheiro, ela perde urina, ou ele, né, perde urina no caminho do banheiro, ou tirando a roupa para urinar, tá? Então, essa é a incontinência urinária de urgência. Que pode, gente, às vezes a pessoa só ter urgência e não ter perda de urina. Para vocês terem uma noção, 20% da população mundial tem uma urgência quando botam a chave na porta de casa, fica ali sapateando para ir ao banheiro. Então, essa incontinência, essa pessoa só tem urgência, ela não perde urina, consegue chegar, só que sempre que dá vontade, ou muitas das vezes que dá vontade de urinar, a pessoa tem que sair correndo para ir ao banheiro, e isso é muito desagradável. Esse tipo de pessoa que tem a incontinência urinária de urgência é o tipo de pessoa que que vai muitas vezes ao banheiro, tá? Então, normalmente essa pessoa vai muitas vezes ao banheiro, evita de beber água, né? E tem essa vontade súbita de ir ao banheiro. Parece que não tem nenhum aviso prévio. Quando dá vontade de fazer xixi é sempre urgente. Então,
Por isso que é chamado incontinência urinária de urgência, quando tem perda de urina associado, né? Eu vi alguém falando aqui que tem perda após urinar. Então, tem que saber, às vezes a perda após urinar é porque não esvaziou bem a bexiga. Então, é um mau esvaziamento que pode causar isso. Então, tem que verificar, né, essa perda de urina. O outro tipo, então eu falei da incontinência urinária de esforço, que é um tipo, a incontinência urinária de urgência, que é outro tipo, a incontinência urinária mista. A incontinência urinária mista é quando tem os dois tipos unidos. Então a pessoa tanto perde urina quando tosse e espirra, quanto ela tem urgência e perde urina no caminho do banheiro, saindo correndo para ir ao banheiro. Então é quando junta dois problemas. Então chama incontinência urinária mista. Tá? E o terceiro tipo, que é o mais incomum, Peraí, a Sônia não tá ouvindo. Sônia, eu acho que é a sua internet, porque eu acho que tá todo mundo me ouvindo aqui. Depois dá um alô aí, galera, se tá todo mundo me ouvindo, tá? Dá uma verificada aí, queridona. Mas então, o outro tipo de incontinência urinária é incontinência urinária por transbordamento. Então, é mais incomum, mas ocorre. Então, é como se fosse uma caixa d'água, né, que ficasse cheio, fosse enchendo, se enchendo, se enchendo, e aí não tem mais para onde escoar e sai pelo ladrão, né? O ladrão, no caso, aí seria a uretra, né, no caso. Então, essa bexiga, ela vai se enchendo muito e transborda. Essa incontinência urinária por transbordamento. Isso ocorre mais, por exemplo, nos pacientes que têm a próstata, o homem que tem uma próstata muito grande e que comprime a uretra, isso pode ocorrer, porque aí a bexiga vai enchendo, não tem para onde escoar e aí pode acontecer esse transbordamento, tá? Às vezes tem causas neurológicas também envolvidas na incontinência por transbordamento, quando a bexiga fica muito sem força para poder contrair e eliminar a urina pela uretra. Então, isso pode ocorrer em alguns casos neurológicos, e aí a pessoa não tem, principalmente nas lesões baixas, tá? Na medula, e aí a pessoa não tem força e a bexiga, aliás, não tem força, e isso é involuntário, né? A bexiga, nossa bexiga, aqui a bexiguinha, que bonitinha. A bexiga, que bexiga, gente? Isso era útero. A louca, a louca! Eu botei do lado e falei, ué, peraí, isso não é bexiga não. A bexiga está aqui, minha gente, tá? Então, assim, a bexiga, ela vai se enchendo muito e aí ela acaba não tendo força de contração. Essa força aqui que a bexiga faz, aqui é a uretra, né? Essa força que a bexiga faz é involuntária. A fisioterapia, por exemplo, não tem controle sobre essa força. A gente trabalha com músculos que estão aqui embaixo, né, do assoalho pélvico. Então a gente já sabe quais são os três tipos de incontinência urinária: incontinência de esforço, incontinência de urgência e incontinência urinária mista. E o quarto tipo, que é o mais incomum, incontinência por transbordamento. Então, essas seriam os tipos de incontinência. Bem, e às vezes essa perda de urina, ela também, né? Porque hoje a gente está falando do que? O nosso programa é aquele programa diário que nós já sabemos, né? Orgasmo e outras cocitas mais. E por que a gente está falando de perda de urina nesse programa, minha gente? Porque tem pessoas que perdem urina durante a excitação ou no ato sexual. Então, é a incontinência coital, que chama isso, vem de coito, né? A incontinência coital, ela pode ocorrer ou quando a pessoa está excitada, como eu falei, ou quando a pessoa está durante o ato sexual e às vezes até no orgasmo. Então, essa perda de urina, ela também é bem desagradável. Muitos homens, né, têm essa perda de urina depois que tiram a próstata e quando ficam excitados e tal, ou quando namoram e vão ter o orgasmo, podem apresentar essa climatúria, que chama, que é essa perda de urina aí durante esse período que ele está tendo o orgasmo. Bem, é claro que quem perde urina
durante o ato sexual, ou quem perde urina, quem perde urina em qualquer situação, seja no ato sexual, é óbvio que causa um constrangimento muito maior, porque você já sabe, caramba, eu posso perder urina durante a minha transa. Então tem gente que só perde nessa hora, na hora da transa ou na hora da excitação. E tem gente que não perde nessa hora, que é a grande maioria, que não perde nessa hora. Porém, mesmo não perdendo na hora na hora da relação sexual, muitas pessoas ficam constrangidas e às vezes não procuram atividade sexual com medo de perder, embora nunca tenham perdido urina. Então, é importante a gente saber disso, né? Que pode ocorrer no orgasmo, na masturbação. A Sônia tá falando aqui, né, que tem gente que confunde com orgasmo, né? Pode ser. Tem gente que confunde tem mulheres que falam que é ejaculação, né? A ejaculação é um fenômeno raro, existem poucos trabalhos sobre isso, mas existe um trabalho que parece que fala que exista, né? É ainda meio controverso da gente afirmar com todas as letras. Eu sou favorável a acreditar, porque eu acho que na medicina, por ela ter muito tem gênero, né? A medicina tem gênero na pesquisa, né? A gente tem muito mais homens, né, na pesquisa ainda, né? Embora cresça muito o número de mulheres, mas na pesquisa de sexualidade ainda tem muito esse gênero, né? Muito esse interesse ainda pelo masculino, e tudo que é feminino, não. Ou tem menos incentivo financeiro para as pesquisas. Então, assim, eu acho que a gente também chegar e taxar logo que não existe ejaculação, não seria o nome correto, né, disso, né? Mas, enfim, né, porque a gente não ejeta nada. Mas não existir isso, eu acho que é muito, né? A gente afirmar muito, né? Que eu acho que precisa de mais pesquisas mesmo. Se for um fenômeno raro, é difícil de pesquisar. Então, a gente tem que entender por esse lado, tá? Mas voltando aqui, a incontinência urinária, então, as pessoas que têm perda de urina acabam muitas vezes não procurando uma parceria, e isso acaba deprimindo a pessoa. As pessoas evitam de sair, evitam de viajar. É bem constrangedor, e a incontinência urinária ela dá uma linkada muitas vezes com quadros de depressão. Então, vejam bem, né? Uma questão física que abala muito o emocional, porque realmente você se sente sem controle de uma coisa tão simples pra gente, né? É pra gente também refletir o quanto a gente tem que ter gratidão aos nossos processos fisiológicos, vocês não acham? Né? Muitas vezes a gente não tem gratidão por isso, né? Acontece tão naturalmente a gente fazer xixi, a gente fazer cocô e tal, e a gente nem agradece, né? A gente só vai perceber isso quando existe alguma questão, algum problema. Então é algo pra gente refletir. Outra coisa que a incontinência pode causar é queda. Então, a incontinência urinária no idoso, principalmente essa incontinência urinária de urgência, às vezes o idoso acorda, né? A pessoa que, não só o idoso, mas a pessoa que tem incontinência urinária de urgência, às vezes ela tem um negócio que a gente chama de polaciúria. O que é isso? Polaciúria a gente chama de nictúria, melhor dizendo. É quando a pessoa acorda várias vezes para ir ao toalete. Então, isso é muito perigoso para o idoso, porque a pessoa acorda, às vezes já vai escorrendo o xixi, e mesmo que não escorra o xixi, você acordar sonolento para ir ao banheiro, aumenta muito, né, a probabilidade de queda. Então, a incontinência urinária ainda implica com isso, né, uma possibilidade dos idosos caírem, né, e ter outras repercussões. Então, olha como é importante o tratamento da incontinência urinária para todos, né? Cada um vai ter uma demanda, mas todos vão ter uma mesma demanda, que é aumentar a qualidade de vida. Quando você trata a incontinência urinária, você dá um upgrade na qualidade de vida da pessoa absurdo, né? Porque a pessoa, eu posso agora pular, eu posso agora dançar, eu posso malhar, né? Uma coisa que me perguntam muito é se
algum esporte é ruim, né? Algum esporte que possa provocar uma incontinência urinária. Eu não gosto muito de proibir ninguém a nada, principalmente quando a gente está falando de atividade física, porque a atividade física ela faz tão bem para a saúde que eu acho que a gente precisa realmente, quando está frente a frente com o nosso paciente e que faz, por exemplo, né, que é uma coisa muito polêmica, o CrossFit. A pessoa faz CrossFit, ama o CrossFit e tem uma perda pequena de urina. Então, vamos adaptar esse CrossFit, esse assoalho pélvico para aguentar essa sobrecarga, né? Então, eu procuro sempre trabalhar me ajustando ao prazer dessa pessoa, principalmente no que tange a algo que vai causar outros benefícios, né? É claro que a gente vai negociando no início, né? Muitas vezes a gente não vai poder falar, olha, pode fazer tudo lá no seu CrossFit, não é bem assim. Às vezes a gente vai ter que negociar inicialmente. Mas muitas pessoas são beneficiadas inúmeras, né, com a fisioterapia, porque a gente faz essa adaptação. E é importante a gente avaliar não só o assoalho pélvico, ou seja, o assoalho pélvico, gente, é essa região aqui, ó. A gente tá aqui com o quadril, tá? E aí a gente tem a bexiga aqui dentro, tá? O útero, a louca que chamou o útero de bexiga, muito doida. O útero e o reto. Então, olha só, os órgãos estão na nossa bacia, deixa eu ajeitar aqui. Os órgãos estão na nossa bacia, um meio que deitado sobre o outro, tá vendo? E aqui tá o assoalho pélvico, ó. O assoalho é o chão da pelve e esse assoalho suporta todo o impacto aí vindo desse esporte. Então, não é só o assoalho pélvico que deve ser trabalhado, né? Não é só aqui. Aqui também, a parte abdominal. Então, muitas vezes a pessoa tem quando aumenta a atividade abdominal, a pessoa empurra a bexiga, o útero e o reto para baixo. Ou, se for homem, né, a bexiga e o reto para baixo. Então, ou seja, a gente fala que está fazendo um movimento paradoxal, um movimento completamente equivocado. Então, muitas vezes que eu digo 100% das vezes, a gente tem que observar isso e equilibrar toda essa musculatura, as musculaturas que são sinérgicas, as musculaturas que uma ajuda a outra. Então, trabalhar o transverso, ativar o transverso junto com o assoalho pélvico, que é um músculo do abdômen, é muito importante nesse trabalho de reabilitação. Não é só contrair e relaxar, tá? Então, o que eu tava falando, né? Quem tem incontinência urinária tem vergonha, causa muito constrangimento, né? Então, como é que uma pessoa pode saber que ela tem incontinência urinária? Bem, é fácil porque a gente pensa assim, pô, molha a pessoa, né? Então, é dessa maneira. Mas tem pessoas que perdem muito pouca urina. Então, às vezes, e usam, por exemplo, um carefree. Tem mulheres que usam carefree porque usam. Tem mania de usar carefree, né? Que não deveriam, né? Porque não é um bom hábito para a saúde íntima, porque abafa a nossa vulva. A vulva quer ficar livre e solta, minha gente, quer respirar, entendeu? Então, não é um bom hábito, tá? Já aí dando essa dica para a mulherada. E aí, se essa mulher usa um carefree, por exemplo, sempre, ela nem nota uma pequena perda de urina. Então, veja bem, ainda atrapalha nisso, né? Então, ela acha que é uma secreção e às vezes pode ser uma perda de urina, que passa desapercebido e acaba atrasando aí a procura por ajuda. Quanto mais precoce o homem ou a mulher que tem incontinência urinária procura ajuda, procura tratamento, é realmente melhor, comprovado cientificamente e, assim, é meio óbvio isso que eu tô falando, né? Tem coisa que é comprovado cientificamente que é só, assim, o óbvio que foi comprovado, né? Então, é essa maneira, né? E, gente, por que a fisioterapia pélvica é importante no meu vídeo?
Acho que pausou meu vídeo, vou voltar. Tô perguntando por que a fisioterapia pélvica é importante no processo aí de melhora da incontinência. Simplesmente porque a fisioterapia pélvica, ou seja, a fisioterapia que trabalha a musculatura do assoalho pélvico, é o primeiro tratamento, é o tratamento que deve ser recomendado em primeiro lugar. Isso é definido por todas as sociedades internacionais. É definido pela Sociedade Internacional de Continência, é definido pela Sociedade Europeia de Urologia, pela a Associação Americana de Urologia, é definido pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então não resta dúvida. O primeiro tratamento que tem que ser encaminhado é fisioterapia pélvica. Nós somos a primeira linha, que é assim que a gente fala. Olha só que legal, né? E por que a pessoa, então, deve investir na fisioterapia pélvica? Primeiro, porque por ser a primeira linha, né, com toda essa comprovação científica. Segundo, hoje, minha gente, pausou o vídeo, né? Pausou o vídeo, voltou o vídeo. Essa pelve, Tati tá perguntando onde é que eu comprei. Sempre da mesma pessoa que eu amo de paixão, que é a Ive Criações, tá? Criações Ive, tá aí no Instagram. Maravilhosa, né? Uma gracinha. Eu já sorteei uma pelve dessa no meu Instagram. Aliás, eu vou sortear outras coisas assim que passar esse Covid aí, né? Bem, e qual o maior, então, benefício da físio? É realmente a gente trabalhar o nosso próprio organismo e ganhar isso de benefício, né? Então, a gente vai ganhar todas essas funções do assoalho pélvico. Quando você trabalha mesmo para incontinência urinária, você melhora a função sexual, você melhora a função de apoio dos órgãos pélvicos, né? Se você tiver gestante, você melhora, faz toda uma preparação desse assoalho pélvico para o parto, então melhora o parto, melhora o pós-parto. Então, só tem vantagem, né? Trabalhar o assoalho pélvico só tem vantagem. E se a pessoa não se cuidar? Ah, tá, eu tenho uma perdazinha pequena de urina, de vez em quando eu tuço e quando eu espirro, só de vez em quando eu perco. Então, se essa pessoa não se cuidar, ela pode piorar. Isso é fato, tá? Então, muitas vezes tem paciente que fala assim, nossa, meu médico pediu para eu vir aqui, já tem 2 anos, 3 anos. E aí quando eu pergunto, e como é que você tá, né? De lá para cá, como é que você tá? Ai, deu uma piorada. Então, quer dizer, essa falta de escuta, né, no nosso corpo, na nossa morada, na nossa casa, essa desconexão, né, conosco, coisa que a gente está vendo aí como é importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Essa conexão com o seu corpo, essa conexão com o seu emocional, quando você não está conectado, mesmo o seu corpo dando sinais, ela atrapalha muito. Então, ela atrapalha nesse processo, né? Porque acaba ficando cada vez pior o problema. Normalmente, infelizmente, fica cada vez pior. E muita gente me pergunta também, muitos pacientes me perguntam assim, mas qual o melhor momento para iniciar o tratamento? Então, obviamente, depois de tudo que eu falei, assim que você tiver uma perda de urina, claro, eu tive uma vez na minha vida e nunca mais. Então, obviamente, não é uma coisa grave, mas você pode fazer uma avaliação do assoalho pélvico, gente. Eu sempre digo isso, nós mulheres... Por que a gente dá esse destaque tão grande para as mulheres? Porque olha só, vou pegar o outro modelo da Ive. Nós temos 3 aberturas no nosso assoalho pélvico, tá? Então, a uretra, a vagina e o ânus, que não está representado aqui. Finge que é aqui, o ânus, tá? Então, esses são 3 orifícios, ou seja, pensa numa rede que tem 3 furos, tá? Vamos falar bem popular, 3 furos ali. Então, é claro que essa rede, ela é mais sensível, mais frágil do que o masculino. No masculino, no assoalho pélvico masculino, o que a gente tem aqui, né? A uretra, ela sai para o pênis.
Então, ele não tem esse orifício no assoalho pélvico. No assoalho pélvico, ele tem um ânus e só. Então, ele tem um orifício, né, que sai ali. E isso faz com que o assoalho pélvico do homem seja mais resistente. E isso também acaba ajudando de maneira, né, natural ao homem ter menor chance de incontinência urinária do que a gente. Além de outros fatores, tá? Eu tô falando de um dos fatores. O fator anatômico seria uma das explicações, tá? Além do homem não ter filhos, não ter menopausa, não ter uma série de outros fatores. Então, pra gente, o bicho pega por conta disso. É por isso que mulheres têm mais probabilidade de incontinência urinária do que os homens, tá? Só para vocês entenderem. Bem, eu tenho mielo, meningocele e devido a isso foi a Cleivânia, tá? Devido a isso, devido à mielo dela, tem uma grande incontinência e até hoje não consegui me adaptar ao cateterismo. O que devo fazer para melhorar dessa incontinência? Então, olha, Cleivânia, primeira coisa, assim, uma avaliação, eu só poderia te falar isso com muita certeza com a avaliação, seu estudo urodinâmico, para eu saber que tipo de bexiga você tem. Porque se você tem por exemplo, se você tem uma bexiga mais flácida, é ideal se adaptar ao cateterismo. O cateterismo é excelente. O cateterismo o que é o cateterismo, para quem não sabe? É botar um caninho através da uretra, chamado catéter ou sonda, e esvaziar a bexiga. Quando a pessoa não tem essa bexiga capaz de fazer essa força e esvaziar naturalmente. Então, é necessário fazer isso para que a bexiga não fique cada vez mais dura, perdendo a sua função, e isso não evolua para problemas mais sérios, tá? Então, você precisa fazer uma avaliação com um urologista. A gente ontem falou bastante sobre isso no canal lá da Carol Carvalho, mas a gente vai falar aqui de bexiga neurogênica, tá? Então fica tranquila, fica aí acompanhando o que a gente vai falar. O meu marido é urologista, o Francisco Coutinho, e tem uma vasta experiência com bexiga neurogênica. Então, acho que é importante você ter uma avaliação de um urologista com esse olhar, né, para essa parte neurológica, e aí sim você pensar em que medida tomar. Inclusive, às vezes, até de você repensar sobre o cateterismo, porque às vezes ele é primordial, tá? Então, às vezes a gente precisa dar uma chance para coisas que são muito importantes pra gente não ter problemas maiores no futuro, tá? Bem, é isso. Então, eu já sabia que sua bexiga é neurogênica, como eu acabei de falar, tá bom? Bem, e então tem pacientes que me perguntam também o que é melhor fazer, se é fazer fisioterapia ou cirurgia. Vamos lá, gente. Se a fisioterapia é para incontinência urinária, né? Se a fisioterapia é a primeira linha de tratamento, já está definido na literatura científica, tá? Que a fisioterapia deve ser feita primeiro, ok? Fazer cirurgia antes de fazer fisioterapia é queimar etapa. Já está queimando etapa. Agora, a cirurgia tem o seu papel, lógico. Às vezes, essa paciente ou esse paciente vão precisar de cirurgia, sim. Então, existe cirurgia para incontinência urinária? Existe. Para incontinência urinária de esforço. Oi, Débora. Para incontinência urinária de esforço existe cirurgia. Para incontinência urinária de urgência, onde a bexiga que está com o mecanismo dela equivocado, a bexiga contrai na hora que ela deveria estar relaxada. Pensa bem, a bexiga só se contrai, gente, quando a gente senta no banheiro e fala, vou relaxar para fazer xixi. Quem relaxa e dá o comando, bexiga, pode contrair, tá? Para eliminar o xixi, é o assoalho pélvico. O assoalho pélvico eu já mostrei aqui várias vezes, é essa região, que na mulher vai desde o pubis até o ânus, né? Até o cóccix. Então, esses músculos do assoalho pélvico, conhecido popularmente como períneo, que relaxam e aí mandam um sinal para a bexiga, bexiga, pode contrair para esvaziar, né? Então, isso é controle voluntário, porque o assoalho pélvico tem um controle voluntário, a gente que controla. Tanto é que se a gente estiver no cinema assistindo um filme, tá interessante, o que a gente faz? A gente, vou esperar mais um pouquinho. Então, a gente consegue retardar
a ida ao toalete para urinar, porque justamente você tem uma musculatura do assoalho pélvico que contribui para isso. Então, olha só que importante ter o assoalho pélvico saudável. Por isso que eu digo, toda mulher deve fazer uma avaliação do seu status perineal, ou seja, do seu assoalho pélvico, toda. Porque não é para você ficar indo ao fisioterapeuta, mas vai lá uma vez, vai ver como é que tá, vai ver se você tem coordenação dessa musculatura, se você entende o que é a contração, né? Tem gente que senta lá e fala assim, eu sei contrair, aí faz só... Gente, chega a ver que, né, que tá contraindo a barriga, não tá contraindo o assoalho pélvico. Então a gente tem que harmonizar tudo isso, né? E não é uma coisa do outro mundo, né? É uma coisa que vai trazer tanto benefício para essa mulher, ela conhecer mais seu corpo, ela poder exercitar essa musculatura, ela vai ganhar todos aqueles benefícios que eu falei, benefício sexual, melhora da sexualidade, evitar queda de bexiga, por exemplo, né? Melhorar a função anorretal, ir ao banheiro melhor. Então, tudo isso é benefício quando você trabalha a musculatura, quando você entende a musculatura. Então, toda mulher deve fazer uma avaliação do seu status perineal, tá? Então, espero que aí vocês passem essa mensagem aí para frente. Então, a cirurgia tem o seu papel, porém, fisioterapia primeiro, depois se pensa em cirurgia, tá? Bem, de quanto em quanto tempo, né, a pessoa deve fazer a fisioterapia? Vai depender da avaliação do fisioterapeuta. Então, dependendo do quadro, dependendo da gravidade, dependendo da avaliação no assoalho pélvico dessa pessoa, o fisioterapeuta vai definir, olha, é melhor você iniciar com 3 vezes por semana, ou você pode fazer uma vez por semana e fazer um monte de exercício para casa, um monte não, né? Os exercícios que a gente vai dar para casa. Então, é um tratamento bem possível, tá? Assim, não é uma coisa que vai demandar muito e muito tempo. Agora, as pessoas têm acesso aí online, então dá para você depois controlar com seu fisioterapeuta, né? Pelo menos por enquanto, né? Esse tratamento. Então, dá para fazer online? Mais ou menos, depende. Se a pessoa tiver um controle esfincteriano, ou seja, se a pessoa tiver uma contração adequada, dá para você fazer online. Você vai perguntar uma série de fatores importantes para você investigar se essa pessoa tem um controle adequado. Por exemplo, primeira coisa que eu perguntaria para a paciente, você consegue interromper o jato de urina? Prestem atenção nisso. Isso, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, jamais, never, tá? É um exercício. Isso não é exercício, isso é teste. Então, você vai lá um dia na sua vida, de manhã, senta, vai sair aquele primeiro jato de urina, você tenta interromper, contraindo a vagina e o ânus, né? Apertando a vagina e o ânus. Isso é um teste que todo mundo pode fazer, tá? Então, já é uma dica para você saber se o seu assoalho pélvico tem, né, um mínimo aí de contração que é bacana. Então, eu consigo interromper completamente o jato de urina. Beleza, então fica mais fácil da gente fazer alguma coisa online, né, com essa pessoa. Agora, a pessoa não consegue fazer de jeito nenhum, é um pouquinho mais complicado, embora exista um exercício de ativação do assoalho pélvico. Para quem viu o meu desafio Exercício Pélvico Todo Dia, o último, né, dia foi uma live maravilhosa com a Liris Vu, do Cinesioterapia Pélvica Integrada, com a Débora Beckner, né, que tem uma vasta experiência também nessa ativação de assoalho pélvico, com a Valéria Maurice, que é uma fisioterapeuta com muita experiência em gestante, em pilates, né, em giroquineses, e com a Sandra Macena, que tem uma experiência vasta em fáscia. Então, todo mundo se uniu, né? E aí... E aí, todo mundo se uniu e fez essa live. E tá no meu feed. Então, gente, né? Eu acho que isso seria interessante para uma amiga, manda essa live aqui nesse aviãozinho para 5 amigos, que já vai para a pessoa já ter essa dica, tá? A Raíssa tá me falando que a Sônia já tinha falado isso,
né, que para dar uma olhadinha na gravação depois da live, vai ficar gravado 24 horas, isso aí, tá? E vocês podem, sempre que entrar na live, eu lembrei de fulano, eu acho melhor vocês lembrarem, eu vou ficar muito agradecida, tá? Vocês mandam esse aviãozinho aqui do lado dessas carinhas aqui que tem aqui embaixo, aqui embaixo aqui, tem um aviãozinho, aí você manda para 5 pessoas, aí a pessoa assiste a live com a gente, olha que legal, tá? Então, como que a pessoa pode começar? Vamos lá. Exercício, como é que a pessoa pode começar? Então, jamais fazendo xixi. Pode começar fazendo a contração e o relaxamento sem ser nessa hora. Por exemplo, agora aqui na live, vamos começar? Então, você vai da cabeça, empurra os ossinhos que você senta do bumbum aqui, ó, tá? Os isquios para baixo e tenta apertar a vagina e o ânus como se você fizesse um movimento. A Laura a minha amiga do assoalho pélvico, do @assoalho pélvico, deu um exemplo muito lindo, que é o exemplo da água viva. Eu acho muito legal. Que é exatamente esse movimento aqui, ó, que o assoalho pélvico vai fazer lá embaixo. Então, sente se você consegue contrair a vagina e o ânus. O ânus é o principal do assoalho pélvico, tá? Então, quando você contrai o assoalho pélvico, você vai contrair vagina e ânus, principalmente. Não esqueçam disso. Não sei por que tem gente que faz só a contração vaginal, acha que é só isso para contrair. Não é, tá? Então, vai contrair a vagina e o ânus sem prender o ar. Só contrai e solta. E observa se vocês conseguem, tá? Então, lembre sempre que quando você faz a contração e relaxamento, relaxem pelo menos 3 segundos a 5 segundos. E a outra contração, vamos dar o básico, é a contração sustentada. Você contrai e segura, vê quantos segundos você consegue fazer respirando sempre. E depois você relaxa. Isso você pode fazer no dia a dia. Quando você vai levantar, vai sentar, faz a contração. Porque isso é um tipo de esforço. Quando você tosse, quando você espirra, também é importante. Uma outra coisa que você pode fazer para evitar aumentar a pressão e evitar perder urina, ou até para o futuro, é quando você for tossir e espirrar, sempre virar de lado. E só virando a cabeça de um lado ou de outro, virar de lado, diminui a pressão do abdômen sobre o seu assoalho pélvico, sobre os seus órgãos pélvicos. Tá bom? Gostou da água viva? Não é minha não, tá? Por isso é da @assoalho pélvico. Vai lá ver no feed dela que tá lá. Bem, é isso, gente. A gente tá chegando ao final. Deixa eu ver. Falta um pouquinho ainda. Então, vamos lá. E existe, então, alguma contraindicação para fazer fisioterapia? Existe, gente? Existe o quê? Existe não fazer na hora do xixi. De restante, né? Todo mundo pode fazer e deve fazer exercício do assoalho pélvico. Olha que legal, né? Então, contrair corretamente, você só vai saber legal mesmo se você fizer uma avaliação com o fisioterapeuta. Nem que fosse à distância, porque a gente tem como ver algumas coisas. Mas o ideal é assim, tete a tete, uma avaliação que seja ali fazendo toque, né? Vendo isso. E a outra coisa também, existem alguns equipamentos que auxiliam a gente, né? O biofeedback também é um aparelho que você vê na tela do computador todo o comportamento da sua musculatura do assoalho pélvico, tanto a contração quanto o relaxamento. Então é importante também, não só para as pessoas que querem melhorar essa ativação e esse fortalecimento, como também é importante para aquelas mulheres que têm dor na relação sexual, tá? Esse aparelho, no caso. Bem, perguntaram aqui, a live foi maravilhosa, até hoje estou recebendo feedback, a Débora tá falando da nossa live lá, das mulheres do períneo. E infecção urinária não é considerado fator de contraindicação para realizar fisioterapia pélvica? Então, a infecção urinária é um fator de contraindicação, mas é um fator, assim, meio que externo, né? A pessoa vai te falar e é uma coisa que você sempre vai saber. A infecção urinária
clássica, ela tem febre, tem aquela ardência, aquele desconforto, é uma coisa que a gente pergunta sempre. Então, nesse caso, a gente não vai fazer. Agora, tem gente que tem infecção urinária de repetição. E aí, como é que vai fazer a fisioterapia, né? Se essa pessoa tá tomando medicação por mais de 3 dias, a gente fica mais coberto aí em relação a isso, mas faça terapêuticas externas, tá? E isso não vai aumentar a infecção urinária da pessoa, não, tá bom? Agora, um paciente neurológico, por exemplo, às vezes ele é infectado, né? Ele tem uma bacteriúria que a gente chama. E isso não impede de fazer o tratamento. Então ele tem que estar em tratamento, ele sempre está tomando um antibiótico, às vezes, né? Um antibiótico de baixa dosagem, tá tomando sempre para proteger, sempre para profilaxia. Então, por exemplo, isso daí também não é uma questão. Tem que analisar caso a caso, né? A gente não tem grandes contraindicações para fisioterapia. A gente tem contraindicações focais, né? Na eletroterapia. Então, tem que analisar caso a caso. É muito seguro, de um modo geral, a fisioterapia pélvica, né? Então, Agora, sentiu febre, por exemplo, jamais. Não pode nem ir para o consultório, né? Então é algo que é uma infecção mais alta, às vezes é uma infecção mais dos rins, né? Chamado pielonefrite, então nem pensar em fisioterapia. Boa lembrança, tá? Então é isto, gente. E lembrar que bexiga e intestino funcionam de mãos dadas. Então, cuidar da bexiga e cuidar do intestino. Beber bastante água, porque a diminuição de água não causa menos perda de urina, causa a maior probabilidade de infecção urinária, causa uma maior probabilidade de você ficar com a bexiga às vezes mais irritada se você tem uma incontinência de urgência, tá? E ter esse entendimento do seu corpo, conversar com o fisioterapeuta pélvico, já pegar dicas de orientações, já melhora boa parte, por exemplo, numa incontinência urinária de urgência. Então, isso corresponde a mais ou menos 80% da melhora dos quadros. Então, por isso que eu digo que algumas coisas dá para fazer online, sim. Tá? Não sofram, incontinência urinária tem tratamento e a fisioterapia pélvica é a terapia de primeira escolha, não esqueçam disso. Vocês não precisam ficar enclausurados em casa, né? Vocês podem ter uma vida normal de novo, uma qualidade de vida resgatada, graças ao tratamento da fisioterapia pélvica. Então preste atenção a isso. Isso não é pompoarismo, isso tem ciência. Fisioterapia pélvica tem ciência. Não caiam, né, nesse mercado que vende uma coisa que não tem ciência, que não analisa caso a caso. Então, prestem bem atenção nisso. Sua qualidade de vida pode e deve ser resgatada. É isso que eu queria deixar de mensagem para todos vocês, porque realmente fisioterapia pélvica é tudo de bom. Você não vai ganhar só a sua continência de volta, você vai ganhar a sua saúde íntima tinindo, tá bom? Um beijo a todo mundo e amanhã, gente, tem mais. Amanhã a gente vai falar com a Cida Lopes, vai ser sensacional. Uma psicóloga de peso e vamos falar sobre prazer. Dá para ter mais prazer? É afirmativo. Então, quem quer ter mais prazer, amanhã assiste a live e chama as amigas. Marca aí no post, vai chamando todo mundo. Eu vejo vocês amanhã às 18h30. Um beijão!